pessoal, graça e paz de Cristo, bem-vindos ao canal Cristo em Evidência, eu sou a Mirlis e o tema do nosso vídeo de hoje é mais uma resenha de um livro que eu li. Eu quero muito compartilhar com vocês, que se chama O Contrabandista de Deus, do irmão André. Esse livro, essa história extraordinária de um missionário holandês que percorreu todos os países da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a então conhecida como Cortina de Ferro, na época da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. E aí ele começa percorrendo, em primeiro lugar ele vai para a Polônia e depois para a Tchecoslováquia. Então ele começa a perceber que aqueles cristãos precisavam de um suporte, de uma intercessão, de uma ajuda também para a literatura bíblica, porque não havia muitas bíblias naqueles locais. Então ele começa a orar ao Senhor pedindo uma estratégia, até que ele ganha um carro, um Fusca, um Volkswagen azul, e Deus coloca no coração dele de levar bíblias para esses países do regime fechado, da Cortina de Ferro. Então ele começa a colocar aquelas bíblias no seu carro. Ele levava bíblias em vários idiomas daquela região da Europa Oriental, como por exemplo em iugoslavo, ele levava em russo, ucraniano, macedônio, vários idiomas, búlgaro, húngaro, e ele era usado por Deus para levar essas bíblias para aqueles cristãos que não tinham como comprar, já que naqueles países era considerado literatura proibida. E nesse livro, pessoal, você vai encontrar vários testemunhos de curas, milagres, salvação, livramento de Deus, provisões de Deus, coisas que nos deixam muitas vezes boquiabertos e que nos fazem entender e perceber a grandeza e o poder do Deus a quem nós servimos. E o irmão André sabia muito bem disso. E aí é interessante que quando ele ia passar pela inspeção alfandegária na fronteira dos países, que eram membros da URSS, ele sempre fazia uma oração. E na primeira vez que ele foi atravessar a barreira alfandegária, que ele estava levando bíblias contrabandeadas, porque eram proibidas, ele faz uma oração muito forte. Ele diz assim: Senhor, assim como tu deste vista aos cegos na tua palavra, eu te peço que esses soldados, eles não vejam as bíblias que eu estou levando para o teu povo. Que o Senhor possa cegar os olhos deles e que eu possa passar por essa fronteira com todo esse material. E assim, Deus ouviu a oração do irmão André. E todas as vezes que ele orava assim, Deus atendia. E ele vai contar que ele encontrou muitas dificuldades, porque muitas igrejas eram clandestinas, muitas igrejas não funcionavam bem, havia muito desânimo. E Deus sempre enviava o irmão André, para pregar para essas pessoas, e sempre havia um renovo espiritual, havia muito avivamento, transformação, arrependimento. E muitas vezes ele ficava triste porque percebia que algumas congregações, elas ficavam com muito medo do regime, E aí ele começava a orar para que Deus abrisse também os olhos daquelas pessoas, para que Deus trouxesse para aquele povo mais do amor dele, mais da cura, mais da libertação. E o que eu acho mais interessante é que ele era destemido, ele não tinha medo, ele não tinha receio, ele cria em Deus. E muitas vezes ele foi pego na Iugoslávia, ele foi convidado a se retirar do país, sendo considerado persona non grata, uma pessoa muito perigosa, subversiva para aquele país. Outras vezes também, como na Hungria, ele foi pego de surpresa, dizendo que ele estava ensinando cristianismo num país que não precisava de Deus. E aí ele sempre mostra que a oração, ela tem muito poder. Tanto que quando ele foi para esse lugar para ser interrogado pelo delegado, pelo chefe de polícia, o chefe de polícia não foi interrogá-lo porque ele havia ficado doente na noite anterior. E ele conta que na noite anterior ele tinha orado muito para que Deus o livrasse, ele e os seus irmãos, os irmãos que estavam ali também engajados na missão, de não serem pegos e presos pela polícia. E ele vai contar vários testemunhos maravilhosos. Ele começa contando que ele havia lutado na sua juventude nas Índias Orientais, na Indonésia, quando era um território da Holanda. E ele fala que foi ali que ele teve um real encontro com Deus, foi ali que ele teve uma real modificação de vida e que Deus coloca no coração dele o desejo de ser um missionário. E ele vai contar que Deus abriu os olhos dele de uma maneira tal e colocou no coração dele um amor tão grande pelas vidas
que ele sempre se sentia alegre quando encontrava um cristão, quando encontrava um irmão, uma pessoa que tinha sede de Deus, que tinha vontade de conhecer as Escrituras cada vez mais. E eu super indico esse livro porque ele é um clássico da literatura cristã, assim como O Refúgio Secreto, da Corrie ten Boom, assim como A Cruz e o Punhal, do David Wilkerson, que tem aqui no canal Cristo em Evidência. Esse livro é um livro que nos toca profundamente. E posteriormente o irmão André fundou a missão Portas Abertas, que ele diz que sempre há portas abertas para pregar o Evangelho de Cristo. E esse livro me tocou muito, Deus falou maravilhosamente comigo nesse livro. Eu pensei, meu Deus, eu preciso divulgar esse livro para as pessoas, preciso falar no canal sobre esse livro. E eu realmente recomendo a leitura dele, porque é um livro maravilhoso, é um clássico e nos traz um despertamento espiritual muito grande. E então, pessoal, é isso. Espero realmente que tenham gostado. Obrigada por ter visto esse vídeo até o final. Curta, comente, compartilhe, divulgue e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau!